Oxalá as bênçãos do alto nos cubram a todos, encarnados e desencarnados que nos encontramos aqui. O tema oferecido para a nossa reflexão, para o encontro desta noite na casa de Meimei, que sempre nos guarda paz, tranquilidade, carinho, toda vez que aqui comparecemos, graças à bondade dos seus dirigentes, é extraído do livro Pão Nosso, que tem como autor espiritual Emmanuel e a psicografia do sempre conosco Francisco Cândido Xavier. E traz como título a mensagem, o capítulo 75, Murmurações, como bem acentuado pelo nosso irmão dirigente. É uma página que remete a todos nós e tem ressonância nos frequentadores, nos dirigentes da Casa Espírita e, por extensão, todo o núcleo religioso, diríamos assim. Como acontece nos textos de Emmanuel, nesses livros Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, né, e outros, ele coloca logo no início uma epígrafe, que é uma síntese, que é um resumo do que vai ser tratado efetivamente na mensagem. E desta feita, ele coloca um texto extraído de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que é da autoria do inigualável Paulo, que sempre é muito próximo de nós, né? No sentido de que, se Jesus é o mediador em relação a Deus, Paulo seria, talvez mal comparando, um mediador de Jesus e para conosco. Toda vez que tivermos uma questão, sim, que nos preocupa e temos dúvida, se buscarmos Paulo, haveremos de encontrar alguma orientação, alguma semelhança, ainda que ele tenha vivido um tempo que não foi brindado com as luzes que nós temos hoje da doutrina de amor e de verdade. Paulo extrai, portanto, daquele contexto o seguinte texto, que é a epígrafe, que é a síntese do que ele vai tratar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Em algum texto nós vamos encontrar sem hesitação, né? Porque nesse versículo, nesse capítulo, aliás, Paulo, ele descreve toda a beleza de Jesus, o sacrifício, como ele se deu para os apóstolos, para a própria humanidade, faz a relação de Jesus com Deus, obedecendo tudo aquilo que o Criador pediu dele naquela oportunidade. Portanto, ele termina com essa frase: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Evidentemente que ela se prende a uma época, né? É dirigida assim, que diante dessas benesses, dessas lutas que Jesus engendra em favor de todos nós, de toda a humanidade, não fazemos as coisas sem murmurações, sem hesitação, sem brigas, sem conflitos, sem contendas. Mas Emmanuel, ele vai fazer uma exegese, uma interpretação muito particular e dirigida, como sempre, à nossa vida diária, né? Nossos atos praticados dioturnamente. Ou seja, como a própria doutrina, ainda que tenha livros, temas que é estudado uma profundidade que fica, às vezes, não fica ao alcance do vulgo, né, do mediano, Kardec tem a preocupação de que tenha um reflexo na vida, na ética da criatura encarnada. Ou
Nós vamos observar lá no Evangelho, lá na introdução, quando ele diz, né? Naqueles que ele vai estudar aqueles assuntos que não são polêmicos, são os assuntos que, digamos assim, não tem grandes dificuldades de se entender, ou melhor, ele se centra na moral do Cristo, como nos parece que Emmanuel também segue a mesma linha. Não grandes temas somente para ilustrarmos a nossa cultura, mas que pensam ou que mereçam de nós uma ação na vida. Já consta lá em Allan Kardec que a fé ativa e a fé passiva, né? Que adianta termos uma fé passiva, grandiosa, de grandes nichos, de grandes louvações, de grande adoração, mas que essa fé não seja ativa, que ela não tenha resultados, não crie sementes, não aplaque a sede do irmão do caminho, a fome, a ânsia de saber mais para melhor se estar, realizar, agir na terra. Portanto, é um texto que se remete a essas questões. E Emmanuel começa aqui, né? Não se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Ou seja, quando estoura o conflito, quando estoura a briga, né, vulgarmente falando, é porque o terreno já veio sendo preparado. As contendas, os murmúrios, a intolerância já está a caminho, né? Portanto, não quer contenda, não quer que explodam as coisas, vamos trabalhar para eliminar essas coisas. O Divaldo Pereira Franco, uma vez, quando trouxe aquilo que o Chico dizia, o orador que tem estrelas no céu da boca, né? Seguramente, foi perguntado a ele, talvez uma resposta pessoal, né? Alguém pode ter uma outra visão, mas para si própria, né? Mas, Divaldo, e se o indivíduo está prejudicando a casa com as suas constantes, reiteradas observações, sem razão de ser, impertinente? Foi falado uma vez, conversado duas vezes, né? Foi dada toda a oportunidade que ele expusesse, né? os seus problemas, as suas observações, e, no entanto, ele sempre marcando nessa linha. Aí o Divaldo disse, veja o exemplo da laranja podre, né? Você tem uma laranja podre, está com 12 dando um caixote. Se você deixar a laranja podre, ela vai contaminar todas as outras e vai prejudicar todas as outras. É uma medida dura, radical, mas às vezes é necessária. Né? Tem um texto eu andei procurando, mas não achei, mas seguramente ou de Humberto de Campos, parece que é de Humberto de Campos, ou de Hilário Silva, que é o título, eu pensei que fosse Cupim, mas é uma casa espírita, né? Alguma coisa assim. E aquela, graças a essas mexericos, intrigas, vai dizer assim, que elemento esse que começa a corroer as bases, o fundamento da casa espírita, né? Quem começa a tornar inimigos as criaturas, né? E as vigas, mestres da casa vão sendo comprometidas, aí esse animal se chama o cupim, mas que nós denominamos aqui a intriga, o mexerico, as murmurações. Veja como o assunto é tão grave das murmurações, que é capaz de destruir, ou no mínimo desunir os trabalhadores que precisam tanto de si para seguir avante, né? Tem seus problemas particulares e querem ser um braço do Senhor, um braço do Espírito, porque precisam daquilo para a sua paz, para a sua harmonia,
para concretizar aquilo que se comprometeu antes de encarnar. E o cupim da inveja, do ciúme, está lá presente. Mas eu tive o trabalho, e quando eu peguei o texto, eu falei, murmúrio. A gente vai passando os 18 anos, você vai esquecendo, sabe o que é, mas, assim, literalmente, o que seja murmúrio, se escapa algumas vezes, né? Então eu fui pegar lá no Antônio Wise, o grande Antônio Wise, né, que tem outros extraordinários gramáticos, né, vocabularistas. Então diz assim, murmúrio, ato ou feito de murmurar. Olha até, barulho incessante das ondas do mar da água corrente, né? Olha, surpresa, né? O rumor contínuo e sussurrante do vento sobre árvores e folhagem, até poético, né? Dá para fazer. Aliás, muita gente já fez poesias, né? Do murmúrio, né? Das folhas, uma coisa assim, ao sabor do vento, né? O ruído confuso e contínuo de muitas vozes simultâneas murmurindo. Outro, som plangente, choroso, queixume, lamentação. E aqui tem nesses exemplos aqui tem frases exemplificativas. E aquele que se adapta mais ao nosso texto, comentário malicioso, maledicente. E peguei até murmuração, rumor infundado, boato, falatório depreciativo, detratação, maledicência. Então, vejam bem que é muito claro, né, a nossa gramática, o nosso português, o que Emmanuel quer dizer aqui com esse título que coloca no seu capítulo, murmurações, né? Murmurações. Ele inicia, como eu li aqui no início, e ele estava iniciando, nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Tem um terreno que foi trabalhado para explodir a contenda. Murmurações inferiores. Tem murmurações inferiores, tem murmurações que não são inferiores, né? Tanto é que o texto diz aqui, né? Outros murmúrios. É antigo hábito de leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho e a vaidade. E todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, do bem, o amor e a verdade, são focalizadas com malícia. Então, leviandade, né? Essa insensatez e reflexão, essa falta de serenidade que as criaturas visitadas pelas sombras vão buscar ali em si mesmo, ou que trazem em si mesmos, a miséria moral, né? O orgulho tão próprio das criaturas, né? A vaidade e todos os flagelos que arruinam a alma neste mundo. Portanto, essas são as murmurações inferiores que estão presentes, que vão desencadear o conflito lá na frente. E às vezes derrubar uma casa que nasce tão cheia de esperança, né? Ser realmente um braço do Cristo, dos Espíritos, do bem sobre a face da terra. Portanto, esses inimigos, cupins, não são desconhecidos de nós. A ingratidão, né? Se a gente for dissertar de cada um desses elementos aqui, vamos passar praticamente todo o nosso tempo, né, que nós temos aqui. A miséria moral, né? Criaturas que agem com motivos que não são de ajudar, de amparar, mas é de derrubar, é de deixar no chão a criatura contra quem investe ou até a própria casa, né? E o orgulho, que acham que deveriam ocupar este ou aquele posto, que a sua voz fosse a última a ser decretar o que tem que ser feito. E o principal desse que seria a raiz de todos os males, né? Se tem os 7 pecados capitais que Tomás de Aquino colocou nos nossos irmãos de outra crença religiosa, nós poderíamos colocar também os 7 pecados capitais do Espiritismo, um dos principais,
que tanto lá que Tomás de Aquino coloca, que é a vaidade, que é o egoísmo. Seria a mãe e o pai de todos os erros. A vaidade. Portanto, quer nos parecer que Emmanuel coloca para todo mundo como um espelho, cada um que se observe, né? O seu trabalho, principalmente na casa espírita, onde a maioria das vezes o indivíduo deve se calar, se chega a esse estágio, para que a obra sobreviva, para que a obra prospere. São decisões que requisitam, né, esforços hercúleos de todos nós, mas tem que ser observados, né? Se nós que já praticamos, não pratiquemos mais. Se temos em vista, cuidado, né? Cuidado. Eu tive cuidado de ver aqui, né? Neste mundo, para organizar as palestras de sombra, não vamos entender palestras como esta aqui, conversas, né? Conversações de sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Mas aqueles grupinhos, né? Termina a reunião, fica lá fora. Mas você viu? O passe não pode ser praticado daquele jeito, né? Não pode ter pressa para começar um passe. Porque estúpidos, que não tem razão de ser, né? Olha, o expositor lá não compareceu de gravata, né? A camisa esportiva, né? Vai ver que veio até da academia para fazer. Não tem nenhuma razão, não está nu, diríamos assim, né? Hoje se permite, os grandes oradores vão assim, à vontade de fazer as suas palestras, porque se identificam com o público até, ainda mais quando for jovens. Ixi, é tão desejável uma vestimenta que eles se identifiquem, até leve uma camisa do Corinthians, do Flamengo, para saber que Flamengo não, do Corinthians, que serão mais bem recebidos, né? Assim. Então eu tive o trabalho de dar uma olhadinha aqui, talvez não reflita, né, muito bem, mas olha aqui, ó. O bem, onde essas palestras da sombra podem comparecer? Eu tenho aqui, ó, a Nália Franco, uma educadora, professora, jornalista, poetisa, escritora e filantropa brasileira, né? Nasceu no dia 1º de fevereiro de 1853, aqui está dizendo São Paulo, e 20 de janeiro de 1919. Ela nasceu em Resende, em fevereiro de 1853, e em São Paulo desencarnou em 20 de janeiro de 1919. Foi uma criatura que realmente era, vou ler até o texto, ó, responsável por fundar mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de diversas oficinas para manufatura em 24 cidades do interior e da capital. Tem um episódio na vida dela que ela fundou uma casa chamada Casa Maternal. E essa casa foi instalada, uma casa maternal, foi oferecida por uma fazendeira, que anteriormente ela escrevia carta pedindo que ajudasse as famílias escravas, né? E quando ocorreu ao final da escravidão, os meninos escravos ficavam até 8 anos com os fazendeiros e causou uma série de problemas, que depois eram expulsos, eles não se interessavam mais pelas crianças, porque não dava mais lucro para os fazendeiros. Então ela recolhia essas crianças na casa maternal, onde ela colocava. Mas essa fazendeira ofereceu a sua casa, né, a sua fazenda, desde que ela colocou uma condição: não misturar negros e brancos, a condição da fazendeira. E a Nália Franco não admitiu isso. Não, eu vou pagar o aluguel, mas não vou misturar negros e brancos. Então, como ela não tinha pretexto para extinguir, liquidar a casa maternal, ela, valendo que seu esposo era um coronel com grande influência na localidade, a expulsou daquele local
dizendo que ela estava ali fazendo um albergue que devia ter suas provisões. Então expulsou de lá. Veja bem, uma criatura que estava fazendo bem, ela foi por problemas, né, de remanescentes ainda da escravidão, de separar negros e brancos, como a escravidão, que se bem que demorou essa conquista dos negros. Mas tem outro episódio talvez se refira bem o do bem, é que a Anália Franco uma vez foi fazer uma palestra, né? Foi fazer uma palestra, um calor danado, e ela estava com um abrigo, né, quase de pele, aquela coisa, e os outros vestidos adequadamente ao tempo. E é todo mundo, né? O criatura só, mas olha lá, a Anália Franco com um traje desproporcional, né? Não é da hora, um casaco de frio, né? Aí quando terminou a reunião, foram lá para o local, parece que ela foi obrigada a tirar o casaco, se viu que a roupa com que ela estava vestida era cheia de furos. Porque ela era pobre, né? Apesar das obras que ela fazia. Vocês vejam como os murmúrios, né, atingem as pessoas, e ela estava se protegendo ali, não querer mostrar a sua quase indigência às pessoas, né? Em relação ao amor, eu trouxe aqui uma passagem aqui de Batuíra. Já estamos a 5h30, mais 30 minutos, né? É isso. Bom, acho que dá. Batuíra, que parece que é o nome do pássaro, né? Mas tem outros significados. Ele nasceu em São Paulo, não, Portugal, Águas Santas, 19 de março de 1839, e desencarnou em São Paulo em 22 de fevereiro de 1909, uma idade bem, chegou aos 80, parece. E ele, Batuíra, é considerado o apóstolo das terras paulistas, né? Porque chegou pobre, vendia coisas na rua, montou uma charutaria, e os rendimentos que ele teve, ele começou a investir em imóveis. São Paulo tinha 30 mil habitantes naquela época, e foi acabando sendo uma pessoa de bom nível financeiro, e ele reconheceu ao mesmo tempo que aquelas criaturas precisavam da ajuda. Então criou albergues, criou sopa, e ele era médium passista e curador. E ele organizava, né, tinha reuniões onde ele comparecia, né, e portanto foi uma figura naquela época, né, de 1800, digamos assim, de 1839 a 1909, era totalmente assim, monopolizada pela religião oficial, né, digamos assim. Então foi uma criatura de grande mérito, né? Aqui diz assim, até em 1889 passou a ser agente exclusivo do Reformador lá em São Paulo, né? Veja que foi uma figura de escola, né, estudioso, né? Bom, eu trouxe aqui, encontrei no abrigo do Correio Fraterno lá de São Paulo, um texto de Hilário Silva, que eu vou pegar aqui e dizer para vocês também. Então, Batuíra, esse apóstolo do Espiritismo, instalaram seu grupo de estudo e caridade na rua do Lava Pés. Quando numa reunião social foi abordado pelo Dr. Cesário Motto, que era um famoso higienista, médico, que era então deputado federal para a cidade do Rio de Janeiro. Conversa vai, conversa vem, o Dr. Cesário Motto, que se tornara íntimo amigo de Batuíra, disse o seguinte, vou dizer ao pé do ouvido, né, mas lá murmurando como maledicente. Você, meu amigo, precisa precaver-se, não sou espírita, mas lhe admiro a sinceridade e tenho ouvido lamentáveis opiniões a seu respeito. Dizem por aí que você adota o nome de médium para explorar a bolsa pública, que você está rico de tanto enganar incautos e, veja bem, e dizem também que você se isola com mulheres em gabinetes para seduzi-las em nome da prece. Tudo calúnias, bem sei.
E o Batuíra indaga ao doutor Cesário Mota: e o que o senhor sugere, senhor? O que o senhor acha que eu devo fazer? Mais sereno, né? Aí o Cesário Mota diz o seguinte: é importante que você se abstenha do espiritismo. Mas, doutor, falou Batuíra com humildade, o senhor é médico e tem sido o nosso protetor na extinção da febre amarela e da varíola em São Paulo. E já viu o senhor tocar as feridas de muita gente. Enfermos, para quem pedisse seu amparo, receberam a sua melhor atenção, embora vomitasse a lama em forma de sangue. Nunca vi o senhor desanimar. Pelo fato de o senhor encontrar tanta podridão nos corpos, poderia desistir da medicina? O doutor Cesário Mota sorriu satisfeito e falou: sim, não seria possível. Você tem razão, caro Batuíra. Esqueci-me de que há podridão também nas almas. E batendo nos ombros do velho amigo, encerrou a questão afirmando alegre: vamos continuar. Você veja as murmurações. Um homem, um apóstolo do espiritismo, rico, né, que veio de uma cidade pobre, isso lá de baixo, que espontaneamente ajudava as criaturas, albergue, ajudava com medicamentos a população, é taxado através da maledicência, da inveja, da ingratidão, a miséria moral dessa forma. Por último, a verdade. Allan Kardec, se nós pegarmos lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele teve muitos opositores em relação à doutrina de amor e de verdade. E o que ele grava, se eu fosse ler aqui, valia a pena ter trazido para ler para os companheiros. Mas tem um elemento comum que ele coloca nessas observações. As pessoas criticavam, se opunham ao espiritismo, mas não liam o espiritismo. O que era o espiritismo? O espiritismo não pode ser seguido porque se opõe à doutrina e tal, não é possível as obras espíritas nós nos perfilharmos juntamente com elas, porque vai de encontro aos nossos postulados. Mas ninguém lê. É semelhantemente a quando nós abrimos as televisões das madrugadas, as pessoas despejando comentários dizendo que o espiritismo é isso e aquilo, e nunca abriram uma página de espiritismo. E aliás, se tivessem aberto, saberiam que o espiritismo é um aliado deles. Só pela demonstração da sobrevivência da alma, da necessidade da caridade, que a nossa salvação não é a denominação desta ou daquela religião. A salvação, que é o despertar, para o que significa a vida e as nossas consciências, é o trabalho. É como no dizer de Tiago, a fé que não realiza obras é morta. Se valeriam de tudo isso. Lembro-me de um pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo, que lendo lá na Folha Ilustrada, ele coloca lá que ele fez umas pesquisas a respeito de Fyodor Dostoiévski, o genial autor de Crime e Castigo, e tantas obras, uma criatura atormentada pelo problema de Deus, está presente em todas as obras. Ele chegou a ter notícia do espiritismo, mas ele rejeitou assim, preliminarmente, o espiritismo. Não, eu não aceito o espiritismo. Não leu nenhuma obra, nenhuma linha. Como é que rejeita? Por causa da sua crença, da crença ortodoxa dele, que ele era muito religioso, tanto essa que é a problemática de Deus,
o contaminou, o acompanhou a vida inteira. Mas eu rejeito a doutrina, rejeito os fatos espíritas. Como? Ele assistiu uma reunião de materialização, ele recebeu uma carta de um parente seu que se identifica por particularidades que somente o emissário e para quem era endereçado conheciam, e tantos outros elementos. Como é pródiga a correspondência trazida por Francisco Cândido Xavier do além-túmulo. São coisas que nós não entendemos e que só podemos entender com murmurações. Murmurações. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Vejam bem que Emmanuel aqui, e até os psiquiatras, psicólogos que tratam de doenças mentais, estados emocionais até, já se reportam como enfermidade. E aqui não vamos imputar, cair em cima dessas criaturas com elementos de crítica, vamos exercer a misericórdia. Porque um indivíduo que exerce a enfermidade das murmurações, queixas sobre queixas, ele está doente. Ele está modificando a sua conformação cerebral até. Muitas pessoas, quando desencarnam, vão olhar se está com Alzheimer, a criatura, se está com mal de Parkinson, acham que decorreu o Alzheimer da conformação cerebral ou do mal do Parkinson. É a mesma coisa com outros elementos. Fomos nós que demos a conformação ao mal de Parkinson, ao Alzheimer, ou a doença que nos deu aquela conformação? É uma dúvida médica, científica. A malícia pode engendrar uma disposição anatômica em nós. Só uma área cerebral trabalha. Se eu não ligo para a poesia, se eu não ligo para a música, se eu não ligo para o sol que se levanta todo dia, se eu não exerço a fé, se eu não exerço o meu lado intuitivo, estão sendo relegados no segundo plano. E eu vou mostrar, se alguém abrir a minha caixa craniana para ver a massa cinzenta das circunvoluções cerebrais, o produto do meu pensamento. Isso é passível. Portanto, é necessário que eu já me vi pegando nessa doença numa fase da minha vida, desculpe os amigos, não estou aqui falar sobre mim, mas quando é alguma coisa que pode servir para os outros, a gente traz, né? Existe uma ocasião na minha vida que no espiritismo eu só encontrava falha no expositor, no dirigente, no passista, no curso. Aí um belo dia parece que à noite, né, quando eu fui dormir, acho que me deram uma puxão de orelha, que eu levei um choque, né? Parece que a minha obsessão, fixação, o que é isso? Todo mundo, a pessoa quando me via já saía pela esquerda ou pela direita, né? Até aquele desenho animado, pela esquerda. Aí eu comecei a observar realmente que era uma coisa muito grave. E melhorei bastante. Não sei se eliminei o meu vício, né? Mas eu melhorei bastante, graças à doutrina de amor e bondade. Consegui ver o meu companheiro, que eu via antigamente os defeitos, né? O expositor, por exemplo, acima disso, a boa vontade dele, né? Gente, mas ele fez um sacrifício, me lembrando até da figura inesquecível, sempre presente, que tanto devemos, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com todas as letras, eu faço, né, o seu nome, o médico dos pobres. Certa ocasião, o Dr. Bezerra de Menezes foi indagado por
as pessoas próximas dele, uma reunião que ele devia comparecer, talvez até na própria Federação Espírita Brasileira, onde ele trabalhou pela conciliação, pela eliminação dos murmúrios, porque havia dois grupos, né? O dos cientificistas e os caridosos, né? E ele conseguiu unir essas duas práticas na Federação Espírita Brasileira, embora ele fosse partidário, mas os religiosos. Mas ele inaugurou o curso do Evangelho, do Espiritismo na Federação Espírita Brasileira. Uniu, né? Os dois grandes grupos que existiam se fundiram, e graças à sua postura, né, ele conseguiu que os murmúrios cessassem. Ainda que tem uns remanescentes aí, da espécie humana, mas se Deus quiser, vamos concluir, extirpar isso aí. Mas o Dr. Bezerra de Menezes foi chamado por um frequentador de um determinado grupo. Dr. Bezerra, olha, aqui, então, o Grupo Espírita está apresentando dois rapazes aí que são novatos, não têm maturidade para fazer palestra. E um deles, outro dia, tive notícia, que frequentou uma casa, um lupanar aí. É um absurdo isso. O doutor Bezerra de Menezes, sereno, vamos rezar por eles. Quem sabe, à custa deles repetirem muitas vezes as lições do Evangelho do Mestre Jesus, eles vão se transformar naquilo que pregam. Foi extraordinária, né? O doutor Bezerra falando a esse respeito. Bom, então nós temos aí, eu tomei a liberdade de também pegar uma página aqui do Edemano. Está aqui no direito. É do livro Religião dos Espíritos, que saiu a lume, parece que no centenário, nas proximidades, ou na data do aniversário do Livro dos Espíritos, e que trata somente questões do Livro dos Espíritos. Lá na questão 903, tem uma questão nesse sentido aqui. Estava aqui. Assim, está aqui. A questão 903 é o seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Veja bem que é crítica, né? Nós estamos dentro do que está falando, das murmurações. As murmurações talvez seja uma espécie, gênero, seria você notar os defeitos alheios. A resposta dos Espíritos é a seguinte: incorrerá em grande culpa quem estudar, apontar os defeitos alheios, se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Olha aí. É claro que nós vamos levar em consideração o professor, o pai, o policial, o magistrado, que já profissionalmente eles são obrigados a observar, mas é no seu campo profissional, não está investindo no campo da moral, né, das atitudes boas que a pessoa quer desempenhar. O pai tem um dever óbvio, né? Se o seu filho é peralta, está querendo jogar uma bola na televisão, você vai, também quando é um jogo do Corinthians, você vai ter que ir lá e adverti-lo, né, severamente, né? Mas for do Fluminense não, deixa quebrar, ok? Mas, né, fazendo essa ressalva das profissões, e às vezes somos até obrigados, né, a tomar uma medida mais arbitrária, mas jamais a violência. Até o policial, que às vezes, utilizando a violência, ele se excede, está sujeito a uma sanção disciplinar ou até penal. A pessoa pode usar a severidade e depois pesquisar por que é que a pessoa usou violência, porque, né, usou dessa forma na correção das coisas. E diz aqui o Livro dos Espíritos: se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de muita utilidade. Olha só, que é possível você fazer, desde que seja de utilidade.
Importa, porém, não esquecer que a indulgência para os defeitos de outro é uma das virtudes contidas na caridade, a indulgência, né? Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais ao vosso semelhante. Olha que responsabilidade. Se você vai criticar o outro, você tem que ter a qualidade oposta. É um exercício de conhecer-se a ti mesmo, né? Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurardes o ser avaro, né? Sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o fato dele, você está o censurando por ser áspero, sede brandos. Se o preceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Que excelente exercício para nós, né? Se nós guardarmos isso, hein? Numa palavra, o espírito, ou a pleia de espírito, né? Que responde às questões, é o seguinte: numa palavra, esse é o checkmate. Quem gosta de xadrez, esquece lá aprisionar o rei, usa essa aqui, ó. Numa palavra, fazei de modo que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Realmente, nós podemos terminar a palestra por aqui. Não tem mais nada a dizer, né? Porque você vê o argueiro, né? Um cisco no olho do seu irmão, e você não vê a trave, né? Até a trave de futebol que está na sua frente, você não vê. Olha se é ou não é aquilo que Emmanuel cita na mensagem de Murmurações, se não é uma doença e que é necessário combatê-la, porque às vezes as suas raízes, as suas origens são mais profundas, né? Encontramos no lar, encontramos nas casas espíritas, encontramos no serviço, onde nós estivermos. E temos que ter a paciência, a tolerância, até encontrarmos um momento em que seja possível dar ou colocar a primeira semente para que isso seja extinto, né? Acabe, termine. Mas nessa eu tinha uma mensagem aqui do livro dos Espíritos, que Emmanuel dizia, ele terminava essa questão, e que infelizmente na pressa de virmos para cá acabamos esquecendo. Ele fala nesse texto também: guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis, né? Concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho para que a nossa análise não esteja fria e obscura. Quando você for fazer a sua análise, coloque as letras do Evangelho, o que se recolheu do Evangelho nessa análise. E ele diz, naquilo que eu me lembro, que está consta na mensagem, é o seguinte: que ninguém, se você vai fazer uma plantação, você espera uma colheita, você não vai colocar ali na semeadura, o termo que ele usa é borralho, né? Eu nem sabia, que eu fui consultar, que significa brasas quentes, né? Você não vai colocar nas sementes, você aguou, você tratou, colocou adubo, você vai colocar brasas quentes que vão matar, né? E ele diz também: se você vai dar, se você quer dar, alguém que está com uma necessidade imensa de beber água, você não vai misturar um antisséptico, né, na água dele para ele beber, né? E se você
deseja que alguém, né, que você quer que ele se sinta satisfeito com um manjar, com um doce que você vai oferecer para ele, você não coloque cal no seu doce, né? E ele diz assim: é a mesma coisa em relação àqueles que fazem essa censura, não observando servir. Não observando servir. Olha que coisa, que lição inesquecível para nós, né? A censura pode ser considerada dessa forma se nós formos levar na sua essência, nos seus fundamentos, né? Quantas boas ações, quantos talentos, quantas aspirações de criaturas que nós encontramos, oxalá não sejam encontráveis, não foram realizadas na casa espírita. Belíssimos expositores com 17, 18 anos. Estou vendo 2 elementos aqui presentes da área musical, né, da área da poesia. Recordo-me que um indivíduo novo, jovem, que na comunhão espírita, sendo convidado para fazer parte do coral da casa, foi, como é natural, submetido ao teste, né? Teve uma entrevista com ele, seu jovem, 16, 17 anos, e que foi conversar com alguém, e esse alguém, ouvindo, né, pedindo que ele cantasse alguma coisa, ou, sei lá, uma nota, mi. Aí lavrou essa sentença de morte quase. Olha, você nunca vai ser um bom cantor, e jamais de coro. Pessoa de 16 anos, né? Ainda bem que a pessoa me contou que lá na frente encontrou um coro, tinha uma excelente voz, grossa, né? Serviu para ser contralto, sei lá, alguma coisa assim, e se encontrou, e ele teve as confidenciais: Valdir, como é que alguém falou que não podia ser cantor de coro? Mas que energia quando eu canto! Gente, eu não sei nem explicar. Quando eu estou com meus irmãos e canto, parece que eu me elevo, né? Ele está falando de uma mediunidade, né? Que o assalta naquele instante, as energias que ele recolhe. Diferentemente de uma outra confidência que eu recolhi, lá na Comunhão Espírita de Brasília, lá no Primórdios, né? E que tinha um teatro, em homenagem aos 2 representantes da arte aqui presentes. Aí, a Dona Irene, que se interessava, a Dona Irene Carvalho, que partiu 2 anos, né? Que criatura maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conviver com ela, e seu Mário de Araújo Carvalho. E foi o rapaz jovem também, semelhantemente ao outro, foi convidado a fazer uma peça. Era bonito, né? Sorriso, se a gente gosta, bem presença, né? A Dona Irene observava esses detalhes. E parecia que ele estava um pouquinho desgarrado, né? Não estava muito entrosado com o seu grupo na mocidade. E a Dona Irene tinha uma preocupação, né? Aí deve ter pensado: vou colocar esse jovem no teatro, ele vai se entrosar, tudo, porque ela fazia viagens com o teatro a São José do Rio Preto, promovia espetáculos lá no Teatro Nacional, no Martins Pena, que é uma sala mais modesta, com menos espectadores, menos plateia. E aí foi fazer o teste, e eu lembro que o rapaz me mencionou, que foi Sebastião Mucuri, que era um diretor de teatro da TV Brasília, que ele trabalhava na TV Nacional. Meu caro Sebastião Mucuri, que eu conheci também, Deus esteja com você, meu amigo, pelo bem que você fez no teatro lá da Dona Irene, da Comunhão Espírita. Muito bem, o rapaz me falou que ele tinha que fazer um teste sobre
é uma peça caipira, né? Veja bem, uma peça caipira, você tem que treinar, falar aquele, né? Como é que é? Puxar o R, né? Nós somos lá de Itu, coisas assim, né? Não recordo bem aqueles palavreados que você tem que é uma função difícil, me parece, né? Que nunca fez alguma peça assim. E o rapaz não foi aprovado, que não conseguiu, né, investir o papel que a dona Irene observou para ele. E conversa vai com o Sebastião Mucuri, tudo um detalhezinho, né, que nossos colegas lá da universidade ele contou. Mas Sebastião Mucuri, quer dizer então que eu não tenho jeito para isso mesmo, né? Aí o Sebastião Mucuri, de jeito nenhum, você é jovem, meu rapaz, você tem a vida toda pela frente, você pode estudar, se não deu certo nessa, mas você pode dar certo em outra. Não desista não, vá à frente. E realmente ele foi à frente, eu assistia enlevado, né? Eu até gostaria de ser ator, com aquela voz, com aquela postura. Se a Globo estivesse procurando ator, ele já estava lá há muito tempo. Vocês vejam, duas atitudes, né? Juízo que você emite, uma crítica que você, uma completamente divorciada da realidade da criatura humana, e outra não, plenamente consciente do que é a criatura humana. É isto que Emmanuel, meus irmãos, quer nos dizer com as murmurações. Que Deus nos permita, quando abrirmos a boca, quando nos colocarmos numa posição como essa, lembrar desses espíritos de escola que nos trazem essas lições. Porque certamente, não talvez Emmanuel, mas outros, estão nos mandando essas mensagens para que não incitamos nos mesmos erros e que, em relação aos quais, inevitavelmente, iremos nos arrepender no mundo espiritual, por ter ceifarmos tantas criaturas que mereciam ir para frente, de termos contribuído muitas vezes por fracassos de organizações meritórias que tinham o seu lugar de auxílio e de amparo ao nosso irmão do caminho, como Jesus quer de todos nós que estamos nessa caminhada da melhoria e perfeição. Meus irmãos, graças rendemos à casa de Meimei, que nutrimos um afeto especial por ela, por conhecer a sua história, o nosso querido Arnaldo, seu esposo, que conhecemos daqui uma vez. E se nós podemos dizer, glória à casa de Meimei, que continua sendo uma casa de Jesus, os braços constantemente abertos aos necessitados, como eu, como nós, que aqui nos encontramos nesta noite. Muita paz.